Daqui da Praça da Estação, vamos continuar a resgatar a nossa história. Nós estamos aqui na Praça da Estação, exatamente o local onde nasceu o comércio em Juiz de Fora. E não é qualquer comércio. Juiz de Fora se torna o maior polo comercial de Minas Gerais durante muitos anos. Isso quer dizer que todas as cidades da Zona da Mata chegavam pela estação de trem e vinham comprar exatamente nas lojas que estavam ao redor. Então o comércio nasce aqui e sobe pela Rua Marechal, que é o segundo ponto comercial, e depois atinge a Rua Alfred. Ao contrário do que normalmente as pessoas pensam, que a Rua Alfred é mais comercial, não é, é a terceira mais comercial. Então isso quer dizer que esse comércio é o responsável pelo surgimento desses prédios belíssimos, com essa arquitetura belíssima que nós temos. Então nós temos hoje todo esse conjunto arquitetônico na Praça da Estação, que é o maior conjunto arquitetônico preservado de Juiz de Fora. São todos bens patrimoniais, tombados pelo patrimônio municipal, e todos eles têm uma história ligada ao comércio. Aqui nós tínhamos os hotéis ao redor da estação ferroviária, que havia um movimento muito grande, muito intenso, e também as lojas. Aqui nós tínhamos o Hotel Príncipe na esquina, onde está hoje a associação comercial, era o Hotel do Comércio, e ao lado o hotel mais antigo, que é o Hotel Renascença. Aqui em frente nós tínhamos o Hotel Central. Na década de 1950, durante o centenário, o José Gatasbara constrói o Hotel Centenário. Então, essa quantidade imensa de hotéis ao redor da Praça da Estação, ela se dá exatamente para facilitar o visitante que chegava, ele vinha para comprar, chegava pela estação ferroviária. Só para a gente entender um pouquinho que nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser. Resolvemos entrar para conhecer o prédio histórico da Associação Comercial. É tombado pelo Patrimônio Histórico Municipal e está ali desde o fim do século XIX. Então é daqui que a gente vai começar a resgatar mais essa memória da nossa cidade. Eu te convido a passear comigo mais um pouquinho e resgatar essa história. A ornamentação das paredes e teto do salão da Associação Comercial chamam a atenção pela beleza. O artista italiano radicado em Juiz de Fora, Angelo Bidi, foi contratado pela Pantaleone Arcuri para pintar o local. A obra é anterior às pinturas que transformaram o Cine Teatro Central no que ele é hoje. A Associação Comercial de Juiz de Fora foi fundada em 12 de julho de 1896. Na época, reuniram-se um grupo de empresários do comércio, da indústria e do agronegócio num café que existia na Rua Alfred, que chamava Café Apolo. O pessoal da indústria estava muito incomodado com o frete da ferrovia, que na época era federal, mas que tinha um frete bastante oneroso e impactava bem na produção de Juiz de Fora. Então eles se reuniram no Café Apolo, decidiram eleger um presidente, que foi Daniel Pinto Correia, foi o primeiro presidente da entidade. Em 12 de julho de 1896 foi inaugurada a entidade. Até 1918 ela reunia no Café Apolo em algumas empresas dos empresários que compunham a diretoria. Foi formada inicialmente por 53 empresários. Mas em 1918 eles se cotizaram, criaram essa sede própria. Aí nasceu em Juiz de Fora o berço do associativismo mineiro, a Casa do Empresário, no ponto mais nobre da cidade, que era a Praça da Estação. O fato de chamar Associação Comercial, que ela foi criada como Associação Comercial e Industrial e Agropecuária, muitas pessoas acham que é só do comércio, mas na época o comércio, a indústria, Bernardo Mascarenhas, os tradicionais industriais de Juiz de Fora tinham a associação como a sua casa, a casa do empresário, a entidade que defendia seus interesses. Então a gente tem uma história muito bacana, muito bonita, e hoje é reconhecida em todo o estado a mais antiga entidade empresarial de Minas, com 127 anos de atividades ininterruptas. Em 3 de abril de 1919, uma das figuras mais importantes daquela época estava em visita política em nossa cidade. Nós já recebemos vários ex-presidentes da República, governadores de estado, tudo passaram por essa mesa preta.
E essa mesa preta tem uma curiosidade, você pode observar que em cada uma das cadeiras tem uma gaveta, porque as reuniões normalmente aconteciam no horário de almoço, horário de jantar, porque fora desse horário os empresários estavam trabalhando. Então eles aproveitavam para reunir no horário de almoço, no horário de jantar, para decidir os assuntos de seu interesse na associação comercial. Mas quando chegava qualquer visita, eles colocavam o prato na gaveta e fechava, e como se estivesse reunido naturalmente. Tá certo? Porque certamente não teria comida para oferecer para todo mundo. Então isso é uma curiosidade da época de 127 anos atrás. Nós recebemos a visita de Rui Barbosa. Era conceituadíssimo, a mais notória autoridade no Brasil, né? E quando ele visitou Juiz de Fora, ele veio na associação comercial e disse que por aqui passavam todas as forças vivas do estado de Minas, valorizando a associação comercial já naquela época. Ele disse que Juiz de Fora era Barcelona mineira. Quando Rui Barbosa esteve aqui na visita na associação comercial, ele inaugurou o livro de figuras importantes da cidade. E ele abriu o livro dizendo que Juiz de Fora era a Barcelona mineira. Então isso marca de maneira impressionante e vê o potencial que nós tínhamos, né? O comércio se expande e os imigrantes se tornam importantes personagens para o crescimento da cidade. Era só uma portinha para começar. Essa portinha se transformava numa loja. Normalmente eles faziam a residência nos fundos da casa. Então morava nos fundos, criava os filhos nos velhos balcões de madeira. Muita gente que a gente conhece hoje, gente boa, gente de bem, gente da nossa sociedade, foram criados nos balcões, nos velhos balcões de madeira. A nossa casa começou em 1930, no dia 16 de abril de 1930, foi a inauguração. E eu era garotinho, nasci em 34, entendeu? E era pequena, nós morávamos na casa baixa e morávamos nos fundos da loja. Naquela época não tinha essas mordomias que tem hoje, geladeira, televisão, era tudo, né, de maneira mais humilde. E essa parte baixa da Marechal era reduto de grandes empresas tradicionais, mas existia também na parte baixa da Rua Alft, né, um grande número de restaurantes. A Praça da Estação era onde agregava o maior número de hotéis e restaurantes da cidade. Por quê? Porque o meio de transporte era ferroviário. A gente só ia de ônibus para o Rio. O resto era de trem. O comércio se torna cada dia mais robusto. A cidade abraça os imigrantes que prosperam, assim como os comerciantes juiz-foranos. As galerias surgem e são identidade de Juiz de Fora. Você está ouvindo? Esse é o som do meio-dia aqui do centro da cidade de Juiz de Fora. Todo mundo já conhece, mas você conhece a história dele? Ele é acionado todo dia aqui na Galeria Pio X. Mas essa história a gente vai contar só na semana que vem. E aí eu te convido a estar com a gente mais uma vez para resgatar a memória da nossa cidade, para mais um episódio de Resgatando Juiz de Fora.